dos associados da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. É um prazer recebê-los aqui essa noite para mais um evento da Academia. Hoje a gente tem a alegria aqui de contar com o nosso notável associado, né, Dr. Fernando Blasco, jovem e brilhante, 30º tabelião de notas da capital, que acaba de lançar uma obra aí no mercado sobre o tema da ata notarial. Vou pedir para ele falar um pouquinho do livro, nos apresentar virtualmente aqui o livro, se ele puder. E que é um tema ainda pouco estudado, muito antigo, mas ainda pouco estudado. Muito embora, na minha concepção, Blasco, talvez seja das atribuições e competências do tabelião de notas, aquela onde a função primordial do notariado latino clássico se encontra mais estampada e esculpida, né, na fé pública, no exercício puro da fé pública notarial. Os advogados costumam se socorrer dos tabeliães muitas vezes para fins de formação de prova e instrução judicial ou extrajudicial, contando justamente com a presunção de veracidade, validade, de legitimidade do tabelião ao atestar um fato da vida, né? Que se torna, então, muitas vezes uma prova que pode ser utilizada processualmente. Recentemente, muito se tem utilizado, por exemplo, em assembleias de condomínio, em assembleias de shopping center também já vi isso acontecer. Quando há alguma situação de alguma irregularidade ou abuso de direito, onde se quer registrar como determinados fatos estão ocorrendo, né? E sem dúvida nenhuma que nesse ponto eu acho que o Kikunaga fará falta aqui ao nosso debate, porque ele tem uma posição talvez minoritária a respeito da dispensabilidade da ata notarial no procedimento da uso capião extrajudicial. Opa, acabou de entrar aqui o nosso vice-presidente, diretor financeiro adjunto, Dr. Mauro Antônio Rocha, a quem saudamos aqui. Estamos nas considerações iniciais, Mauro. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, boa noite. O Kikunaga está na maternidade em trabalho de parto, viu? É mesmo? Acabou de mandar um WhatsApp aqui nos noticiando o fato. E o Fernando já lavrou a ata notarial aqui para a gente registrar. Está sendo gravada essa sessão. Essa noite, esse evento vai se tornar histórico aqui da Academia. Bom, eu estava falando um pouco da ata notarial, Mauro, e falando de como ela tem sido amplamente utilizada pela advocacia e mais recentemente, né, pela usucapião extrajudicial aí, onde ela ganhou novos contornos, né? E o Kikunaga gosta de estudar o tema e sempre voltar à definição clássica da ata notarial e questionar o uso do instituto no procedimento da usucapião extrajudicial, né, que é um ponto também que acho que eu gostaria de ouvir o Fernando, gostaria de ouvir o Fernando também sobre competência territorial, sobre possibilidade de delegação do tabelião para a prática da ata notarial aos seus prepostos ou não, se é ato privativo, sobre, no caso da usucapião, a questão do tempo de posse, né? Como que o tabelião pode constar o tempo de posse da ata notarial instrutória do procedimento de usucapião, é uma coisa, né, que evidentemente ele não viveu o tempo de posse, né, para atestar. Enfim, e também saber dele aí, provavelmente ele com certeza trouxe uma revisão na sua obra recém-lançada aí do Instituto da Ata Notarial, e quais os aspectos e temas mais modernos aí que ele abordou, que ele estudou e trouxe de volta à luz a discussão da doutrina notarial aí, o que é um trabalho que contribui demais, né, para a atividade aí. Então, com essas considerações iniciais, eu passo a palavra ao Dr. Fernando Blasco para que
faça a sua apresentação e também do seu livro, por gentileza, Fernando. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, Marcos, pelas palavras. Eu aqui, quando terminar, eu mostro o livro, tá? Porque eu estava no computador, como eu estou no celular agora, eu não vou conseguir mostrar a tela. Basicamente, a gente foi, né, convidado para escrever sobre o processo civil, os atos notariais e registrais, e no fim, depois de ler, acabou que virou um livro, acho que, sei lá, uns 80% é ata notarial, sabe? Justamente pelo que você falou, assim, a ata notarial ela acaba sendo, na potencialidade maior dela, né, que é onde eu quero chegar aqui, ela acaba sendo, sem dúvida, o instrumento jurídico mais importante que a meu ver, existe no sistema notarial e registral inteiro, no sentido, né, das potencialidades que ele tem para resolver questões que não foram pré-ordenadas, né, no ordenamento. Então, a ata notarial ela vira uma forma de resolver problemas para várias hipóteses que a gente não pensou que haveria um instrumento. Ela vira um grande instrumento de digitalização. Né? Mas, para falar isso, eu vou ir um pouquinho para as partes mais comezinhas do assunto, para poder chegar no que eu entendo que é a concepção da ata notarial atual no Brasil. Em sentido genérico, assim, né, se a gente pensar, pelo menos na redação original, né, da Lei 8935, de 94, quando vem lá e fala da ata notarial, não houve um detalhamento do que seja a ata notarial. E muitos disse na época que, na verdade, olha, essa ata notarial daqui, na verdade, é algo simples que ressoa ao que sempre o tabelião fez. O tabelião sempre fez atas para relatar pequenos episódios que aconteceram nos atos que ele lavrou, ou para historiar alguma coisa. Mas não se aprofundou muito. Então, se a gente pegar todas, assim, todas as doutrinas que se conhecem, quando elas vão tratar de ata notarial, acaba sempre começando por uma leitura simplória ou uma leitura de direito comparado, que basicamente vai falar que a ata notarial é um instrumento pelo qual o tabelião narra com seus sentidos fatos que ele verifica. E aí, essa é uma concepção muito pequena. Então, quando chegar mais para frente, a gente vai ver porque ela é muito pequena. Mas essa é uma primeira concepção, de certa forma, adequada, embora pequena. Porque o que importa de saber dela é que, olha, a função da ata notarial é compreender que existem fatos e dar para ela uma narração que possa ter efeito jurídico. Então, o tabelião, ele quando vai narrar o ato, ele tem a obrigação de narrar o ato de uma forma que ela seja funcional para o sistema jurídico. Embora ele não tenha um regramento específico de como tem que narrar esse ato, é óbvio que não haveria sentido porque o que o tabelião faz é formalizar, formalizar, né? Que é criar a forma adequada ao direito. Então, ele tem que narrar isso de uma forma mais apropriada. Daí que começam alguns entendimentos de que essa narração ela deveria ser livre de qualquer tipo de adjetivação, de qualquer tipo do que se falam que é juízo de valor, sempre na ideia de que o tabelião ele deveria simplesmente transpor o fato visto ou ouvido, né, o sentido, para o papel. Quando a gente começa, então, a entender como é o processo de ata notarial, a gente começa a desconstruir um pouco esse entendimento. Primeiro que o exemplo que eu até dou no livro é assim, né? Eu peguei 4 escreventes, isso é real, assim, eu mandei as escreventes na Faria Lima e falei assim, ó, eu quero que vocês fiquem 5 minutos lá e voltem e façam uma ata notarial. Aí na hora todo mundo fala a mesma coisa, né? Eu fui em conversas reservadas com cada um. Ah, mas como assim? O que eu vou fazer? Não, eu falei, não, só em cima do que eu tô falando. Vá na Faria Lima, na esquina lá com a Cidade Jardim, e verifique as coisas e lave uma ata notarial aqui quando você voltar rapidinho. Não, mas não dá, você nem fez pedido. Eu falei, não, faz isso, beleza. Pô, chegou coisa nada a ver. Então, uma pessoa ficou focada nas bicicletas que passavam, outra pessoa só narrou os prédios, outra pessoa falou que não tinha chovido, assim. E é isso por quê? Bom, porque começa aí, olha, o tabelião, na verdade, essa história de ele narrar, né, com seus sentidos, não. Primeiro o tabelião tem que receber um pedido. Esse pedido é o primeiro momento que tem uma qualificação jurídica forte. O tabelião precisa entender o que está acontecendo para saber se o que ele vai fazer é apto ao efeito que a pessoa quer. Isso é uma qualificação jurídica. Então o tabelião vai ter que olhar e falar assim, ó, você quer o quê? Que eu faça o quê? Você quer que eu vá na Faria Lima para quê? Só para ficar na Faria Lima? Ó, isso não é eu não posso fazer uma ata dessa porque não tem objeto. Eu preciso que você me fale, eu quero que você vá na Faria Lima para, por exemplo, atestar os carros que passam pelo sinal vermelho durante tal horário. Ou eu quero que você vá na Faria Lima para verificar que houve um incidente de trânsito. Ou eu quero que você vá na Faria Lima para verificar que
que a calçada está depredada, ou o que for. Então, quando o tabelião vai, a primeira coisa que ele tem que ter é que ele tem que ter um pedido que ele vai qualificar primeiro, e nesse momento ele vai sim orientar, e isso é uma coisa que na prática a gente sabe que é verdade, mas é um processo de construção de ata que a doutrina acaba dando um entendimento enganoso, no sentido de como se o tabelião fosse um ser que não faria nenhum tipo de atuação. Não, olha, quando faz o pedido notarial, o tabelião qualifica e muitas vezes ele vai ordenar, falando, não, olha, me explica uma coisa, será que em vez de você querer que eu vá lá verificar quem passa o sinal vermelho, será que você não quer que, na verdade, eu verifique todos os carros que passaram e narre cada cor que teve, etc. Por quê? Porque você precisa ter o melhor direcionamento para o fato diante do que a pessoa quer alcançar. Nesse momento que o tabelião não está captando o fato, ele vai sim entender a finalidade que a pessoa quer, para ajudar a captar os fatos da melhor forma possível e os fatos melhores, né, que puderem ser captados. Aí entra no processo de captação. Ok, recebeu o pedido, formalizou, vamos começar a ata notarial. Não existe não existe no sentido correto da expressão, não existe, que é o que o doutrina falou o contrário, mas assim, não existe juízo de valor maior do que a ata notarial. E veja, numa escritura pública é muito fácil não fazer juízo de valor. Né? Que juízo de valor é a compreensão, né? Juízo de valor lato sensu, né? A compreensão que tem de juízo de valor é você observar e dar a sua opinião sobre o que está acontecendo, né? Você ponderar sobre o certo ou errado da coisa. Olha, numa escritura pública é muito fácil você não dar juízo de valor. Porque, assim, ou que se você vai ter algum tipo de juízo, ele é jurídico, ele é muito específico. Olha, tem efeito, não tem efeito. Na ata notarial, para você captar, você tem que a todo instante ponderar e opinar sobre o que é relevante ou não, porque é impossível. Se eu for olhar para ali e não conseguir, pelo juízo negativo, né, afastar o que não tem relevância, eu vou trazer um mundo de informações que são inúteis. Então, você tem, nesse sentido, um aspecto negativo do juízo de valor, que é você opinar sobre aquilo que é irrelevante ao pedido. E isso tem momentos que isso é mais fácil, de olha, se é uma conversa, que eu só vou transcrever uma conversa, eu não tenho esse juízo. Mas quando fica uma apreensão complexa, que eu sou posto a usar realmente todos os sentidos, você acaba tendo que focar a sua visão, focar a sua narração. E aí o que você percebe que, na verdade, o que não se quer e o que se não pode ter uma ata notarial em princípio, que também não é verdade que isso é sempre, a gente vai ver, o que não pode ter, na verdade, é qualificação jurídica. Então, a expressão juízo de valor, ela vem, na verdade, a gente encontra isso no da Espanha, tem um pessoal, em muitos países falam, mas assim, até na Itália a gente vê pessoas criticando um pouco isso, porque é uma expressão infeliz. Né? Ela veio imitando-se de outros lugares e chegou no Brasil sem razão de ser, porque ela não encontra, né? Não é uma expressão que encontra um conceito no direito civil, ainda que um conceito aberto, e muito menos na ata notarial. Então, assim, a meu ver, a expressão juízo de valor, ela deveria ser riscado dos ensinamentos de ata, porque ela diz pouco ou muito errado o que ela quer dizer. O que ela quer dizer, no sentido correto, é que você não pode dar qualificação jurídica ao que você está captando. Então, olha, se eu estou verificando um carro colidindo com outro carro, eu não posso falar que o carro de trás cometeu uma infração de trânsito. Porque eu não tenho o direito de impor um consequente jurídico num ato, sendo que não tem anuência das partes, né? Porque o que eu falo de um lado ou é uma ata notarial para captar fato, ou de um ato uma formulação de vontade das partes. Senão me substituiria ao juiz, né? Eu imporia consequentes jurídicos ou vontades contra vontades alheias. Isso é muito claro que não pode. Mas isso também não significa que você não possa, e é o que quando uma ata bem feita bem feita, é assim, que você não possa também trazer outros fatos jurídicos que vão auxiliar na qualificação jurídica de um juiz ou de um terceiro. Então, olha, eu não posso jamais falar que o carro A que bateu atrás do carro B é culpado pela infração de trânsito, mas eu posso sim dizer que verificou-se que o carro A, por exemplo, acelerou após o semáforo estar vermelho, quando já estava parado o carro B na frente, ponto. Posso depois dizer que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, citar a infração que tem, e posso citar outras coisas que sejam mero fatos. Então, isso é uma construção que passa pela estratégia do próprio requerente para saber o que você quer captar. E por isso que tem atas notariais que acabam ficando muito robustas, porque elas permitem uma leitura não só do fato em sentido do que o tabelião captou
do mundo natural, mas também do mundo jurídico, porque o tabelião ele tem na ata notarial o direito e dever de captar e falar, olha, a lei em vigor é essa, o artigo em vigor é esse. Então, essa é uma primeira leitura que é óbvia na prática, mas que a doutrina esquece. E aí, quando a gente vai avançando, quando a gente começa a ver a doutrina, é muito curioso que não existe, eu não encontrei, esse eu ponho minha mão no fogo, eu acho que não existe uma doutrina no Brasil que, quando vai falar das espécies de atos notariais, não faz um Ctrl-C, Ctrl-V do que a Espanha traz no regulamento notarial. Então, quando a gente vai olhar as espécies notariais, a gente tem, olha, tem ata de verificação, tem ata de presença, tem ata de notoriedade, e etc. Eu até cito todas, mas eu não vou passar uma a uma, porque assim, a explicação dessas espécies, ela só justifica mesmo no ordenamento espanhol. Então, quando vem o Brasil e fica dando as espécies, aqui não tem sentido de ser, porque não tem uma lei que fala que é assim. Quando você vê isso na doutrina espanhola, sobretudo em alguns outros países, é porque quando a gente pega o regulamento notarial, né, acho que é 32 ou 42, agora me falha a memória, ele vai trazendo, né, ele tem aquele modelo de redacional que parece mais uma norma, né, quase um julgado, né, em forma de norma, de common law, que ele explica, totalmente explicativo, né, e aí ele vai citando, olha, a ata de inspeção é isso, a ata de notoriedade é isso, etc. E aí só, né, um parênteses, é muito curioso que a grande parte da nossa doutrina, que se diz doutrina de ata notarial, trouxe, na verdade, uma leitura nacional do que está na norma da Espanha. Então, por exemplo, quando a doutrina fala aqui que não existe capacidade na ata notarial e apenas legitimação, esse é o texto literal que está no regulamento notarial. Não é nem doutrinário o entendimento. Então, o entendimento de 32 já tem 90 anos, ele é trazido como doutrina, e aqui criou-se, então, uma percepção de ata notarial muito atrelada ao própria norma federal da Espanha. Não é nem a doutrina espanhola. Porque se você vai na doutrina espanhola, eles também são críticos a algumas leituras que se fazem, algumas exposições da norma. Mas, enfim, dito isso, assim, o que se quer dizer é que quando a gente vai ver as espécies que a própria doutrina no Brasil aceita que existem aqui, a gente tem a principal espécie, que é a ata de notoriedade. E, infelizmente, no Brasil, ninguém até então, aparentemente, tinha falado o que é ata de notoriedade. A ata de notoriedade, ela é ata notarial em que o tabelião verifica, diante de determinados fatos jurídicos, por entender que a notória repercussão jurídica daquele fato, ele qualifica juridicamente o fato. Por exemplo, na Guatemala, você, por uma ata notarial, você pode atestar o nome social da pessoa. Então você pode falar, não, essa pessoa daqui, o Marcos, não, o Marcos também tem outro nome, o Fernando também tem outro nome. E existem várias aplicações similares. Pela ata de notoriedade, em geral, a ata de notoriedade é muito ligada a elementos civis, né? Então, ela substitui ações de estado de casado. Então, você não precisa sair de uma ação de estado de casado, você faz uma ata de notoriedade. Então, na ata de notoriedade, você pode simplesmente reconhecer que as pessoas são tidas como casadas e ponto. Então, ele não é necessidade de entrar com uma ação para comprovar, etc. Tem uma ata de notoriedade, que foi a primeira positivada no Brasil, de forma como espécie, que é a que mais mal lida como ata notarial, que é a ata de usucapião. Veja, na ata de usucapião, o que a lei fala e manda é falar assim, tabelião, eu quero que você ateste a posse. Por que ele quer que você ateste a posse? Porque nos teus poderes legais, né, genéricos, tem na lei 935, você faz ata notarial lato sensu, e você pode atestar fato jurídico. Então, o que ele está dizendo, ele está falando assim, tabelião, se você entender que há fatos que te permitem dar qualificação jurídica, você pode sim atestar que há um direito. Por isso, quando o tabelião está a função da ata notarial na usucapião, não é atestar posse, é comprovar a propriedade, é diferente. Porque o que você faz na ata notarial do processo de usucapião é atestar que há propriedade, porque você conseguiu entender que aquela posse, que era meramente fática, ela tem caractere usucapione. E por isso você pode olhar para trás, porque se entende que há notoriedade naqueles fatos. Essa notoriedade, a grande questão dela é que se entende na doutrina estrangeira que a notoriedade era uma notoriedade que não é a notoriedade do leigo ou notoriedade pública. Até porque, se algo fosse notório ao público, você não precisaria do tabelião dando a qualificação jurídica. A notoriedade significa que, ao tabelião, por sua fé pública e seu conhecimento, aquele fato pode ser reconhecido como um fato jurídico, e ele vai dar o consequente.
É claro que a gente não dá uma leitura ampliada para isso, porque senão você, né, então daqui a pouco o tabelião está falando de sentença. Não. Então a gente tem uma leitura sucinta do assunto. A gente não sai fazendo ata de notoriedade para qualquer coisa. Por isso, quando vem a usucapião, fala que é ata, pô, beleza, então aqui eu posso fazer. E é isso que permite o tabelião fazer várias coisas na prática, e que a gente vê que, na prática, se não fizesse, não funcionava. Por exemplo, o tabelião, como é uma ata de notoriedade, ele pode reconhecer a sexo temporis. Então, ele pode falar que, embora tenha 3 meses não tido documentação, ele verifica que há elementos da usucapião, porque a jurisprudência entende ABC, que ele não pode fazer uma escritura. Na escritura pública, você não tem autorização para fazer ilações que se encaminhem à adoção de jurisprudência, nada que vá contra um entendimento, contra um texto legal. Na ata de notoriedade, como é fato e você está reconhecendo para ser notário e ter efeito jurídico, acaba sendo mais alargada essa compreensão. É muito comum, por exemplo, algo que os registradores, né, os registradores já entendem isso de fato, tá? A gente tem o Ademar aqui em São Paulo e vários outros, tipo, Vinícius em Assis, tal, que já entenderam que é isso, assim, embora que não falem que é por ser uma ata de notoriedade, se você ler as notas devolutivas, eles já têm essa compreensão muito, muito clara, assim. Por exemplo, se você faz uma ata do capião e a pessoa é casada, não há registrador que vá lá e ele vai dizer que adquiriu quem adquiriu foi um membro ou os 2 membros do casal. Eles sempre devolvem e falam, tabelião, atesta aí se essa posse aí, se essa usucapião se caracterizou para aquisição do patrimônio comum ou não. Ou seja, o título de propriedade, quem faz é o tabelião. A ata de usucapião, quem faz a comprovação de propriedade é a ata. E é muito curioso, porque embora seja uma construção não das mais inteligentes, o processo ficou um pouco bifurcado demais, não precisava, acaba sendo, né, assim, olha, a gente brinca assim, olha, a usucapião, ela se faz fora do registro. Então, de certa forma, a ata matou a questão. Se você falar na ata do usucapião que tem propriedade, você tem. O que aconteceu é que há uma desnaturação na ata do usucapião, como pensada na lei, porque o tabelião, ao não ser obrigado, por exemplo, a intimar os entes públicos e ouvir os confrontantes, aí ele pode acabar produzindo um documento que a lei autoriza que seja uma ata de usucapião capenga. Porque aí seria assim, olha, há elementos do capião tal, mas se tem uma condição, né, uma condição implícita que é, desde que não venha no registro de imóveis a haver questionamento confrontante ou dos entes federados. Agora, se o tabelião fizesse isso na ata, sem dúvida você teria um título integral. Por que ele não faz? O confrontante na prática a gente quase sempre faz, porque a gente tem dúvidas, né, se dá para testar posse se não tiver aqui o confrontante. Agora, e até porque substituiria a atuação do registrador. Agora, os entes federados, né, para serem notificados às fazendas, não há previsão de dispensa disso pelo próprio registrador, pelo menos em sentido lato. Então não adianta nada a gente pegar e o tabelião mandar uma norma que, primeiro, que o físico, se não responder, não vai ter efeito nenhum, você não pode presumir que ele aceitou nem nada. E aí depois vai chegar no registro de imóveis, a não ser que tivesse uma resposta expressa, muito provavelmente ele vai fazer de novo. Então, né, viraria contraproducente. Mas isso, nesse sentido, assim, quando a gente olha a ata notarial por uma das suas principais espécies, que é a ata de notoriedade, a gente entende, então, que, na verdade, que ela é muito maior do que se quis dizer. Mas quando a gente vê na prática, a gente já faz isso, porque quando a gente olhar o tipo de ata que é feito, não é que as atas são só narrações de fatos pretos no branco, né? Tem atas de tudo que é tipo. Tem ata que você vai e atesta um regulamento, atesta um pedaço de lei, atesta a cadeia para chegar numa autoridade. Tipo, tive um caso recente que a gente não conseguia fazer documentação para o caso. Não tinha como fazer documentação. Porque envolvia Israel, envolvia Egito. Eu falei, não, eu vou fazer uma ata de notoriedade. Eu vou atestar a cadeia de representantes estrangeiros que são reconhecidos pelo Ministério das Relações Exteriores, e-mail e tal, e vou falar, olha, a cadeia é essa. E aí a gente fez uma coisa que, em tese, é simples, né? Que foi fazer um cadeamento e falar assim, olha, temos aqui uma autoridade nacional que fala que esse daqui é uma autoridade estrangeira. Pô, chegamos. Então a gente conseguiu montar um documento que, se eu fosse ter que depender de uma certidão, simplesmente a gente não ia conseguir na prática. Então tem vários usos na prática de atos de notoriedade que muitas vezes eles são feitos com o nome de ato notarial. Mas quando, na verdade, e até porque assim, porque de fato a nossa lei não dá a espécie, né? Não fala que existem várias espécies, né? Diferente do regulamento notarial espanhol, que quando dá as espécies, ele acaba sendo, de certa forma, ele traz uma certa maior segurança jurídica, porque ele regra o que tem, qual é o conteúdo de cada uma, que a gente não tem no Brasil.
E nisso o CPC ele acaba aumentando muito a necessidade desse estudo, até porque, assim, antes de ter o CPC, né, de 2015, é bem verdade que os data ele vinha naturalmente aumentando, mas assim, como estratégia, por precedentes, por compreensão do tema que ia se construindo, mas se construindo nos bastidores. Quando vem o CPC, a ata notarial, ela vem e fala assim, olha, primeiro, você vai olhar os meios de prova, é o primeiro que aparece. É o meio de prova típico. Então já começa a falar assim, olha, meio de prova típico. Aí já começa a você, quando vai ver a topologia da lei, já começa a discutir, olha, então peraí, uma ata notarial, ela tem a mesma força de um depoimento perante o juiz? Pô, pela topologia. Peraí, aí você começa a ter várias discussões que não existiam antes. Então é muito curioso, teve um precedente na corredoria no passado, de um colega meu aqui de São Paulo, tabelião muito bom, que, pô, ele fez uma ata notarial não de depoimento, né, mas de declarações que a pessoa estava fazendo, como se um depoimento fosse, na prática, né, que iam levar em juízo. E o presidente falou assim, olha, deveria ter feito escritura pública de declaração, porque depoimento ou algo parecido você faz em juízo, e olha, a ata notarial é para você narrar com seus sentidos o ato. Se você só está colhendo declaração, é escritura pública. E aí você olha e você fala, não, porque a escritura pública não está, que é meio de prova processual. Ela no processo, ela é só um título executivo. Se então tiver os elementos materiais para tanto. Agora, com meio de prova, é a ata. E aí, eu falo bastante isso no livro, que assim, olha, é induvidoso, meu ver, que hoje a ata notarial ela pode ser um instrumento para depoimento ou para inquirição. Aí a única coisa que muda, e esse é um confronto que está dando, é que a gente vê assim, que Distrito Federal tem usado muito, Pará estava usando muito, Rio Grande do Sul estava usando muito, que os juízes faziam o quê? E a gente recebeu isso em São Paulo já 2 vezes. Mandar o ofício assim, eu quero que você ouça a testemunha no tabelionato, por ata. E o contraditório vai ser decidido depois. Pô, aí chegava depois em tribunal e tal, e até no Rio Grande do Sul veio uma proibição de que os juízes façam isso. E, pô, peraí, o tabelião não é juiz. Eu não posso presidir um depoimento. Agora, o que eu posso e devo, e é muito inteligente, é falar assim, não, olha, juiz, né, o advogado, peça ao juiz para pré-ordenar as questões e qual que é o exato limite de atuação do notário. E aí o juiz delega. Então, se o juiz pegar e falar assim, olha, eu quero que você inquira a testemunha, faça essas perguntas, ou perguntas que você entender complementares, mas que sejam expressamente constantes, né, para o próprio juiz poder verificar, pronto, você deixa de ter que ter inquirição e depoimento em juiz. Por quê? Porque tudo foi feito dentro do que o juiz determinou, e você ainda vai ter essa ata pronta, que vai poder ser atacada perante o juiz, ainda na fase de instrução. Então, olha, se uma das partes não concordar com o que o tabelião falou, não tem problema, porque não acabou o momento de instrução, julgamento, né, de instrução, ela está ocorrendo ainda. Você parou um pouquinho, foi para o tabelião, ouviu todo mundo, montou o ato, devolveu para o juiz, as partes vão lá e se manifestam, atacam quem quiser atacar. Você racionalizou o procedimento. É algo que genial, assim, de você pensar, porque há de se convir que, como você pode escolher um notário, é muito mais fácil você encontrar um notário que esteja num bom momento, num bom humor para fazer a colheita de depoimentos, do que, às vezes, você ficar sujeito a intempéries que você não controla, porque você não sabe no judiciário, né, você não consegue, juiz, eu não quero fazer mais agora, vou vir amanhã porque, pô, sei lá, você não pode, mas você falar para o juiz que não quer fazer porque você acha que o juiz está mal, você vai ser repreendido. Se já podia tá bem, você vai Fernando, desculpa, eu acho que você tá meio cansado, pô, vou voltar amanhã. Falar, beleza, cara. E se não, então assim, existem várias vantagens no entendimento de um processo digitalizado de levar essas questões para uma ata, né? Porque você e aí é a mesma questão, mas você está escolhendo notário, tá? E daí as partes podem escolher juntas. Se uma não concordar, ela pode mandar refazer o ato na outra. Não tem problema. Isso daí você não está afastando o contraditório e ampla defesa. Você vai exercer em juízo. Só que você dando racionalidade. E se a gente for verificar, mais às vezes as pessoas não vão questionar a atuação do notário. O que elas vão questionar é uma pergunta que foi ou não foi feita. Então, nada melhor se ter um ambiente que é célere, né, que é harmônico, que você consegue ter maior ingerência para fazer o ato. Então, assim, é de extrema vantagem. E aí, ainda só para reforçar no tema, ainda assim, quando as pessoas vêm, às vezes, para fazer depoimentos, né, por ata, que na verdade é o que, eu quero fazer umas perguntas e que você coloque que ela está respondendo e tal, é muito melhor fazer uma ata do que uma escritura. E por quê? Porque na escritura eu sou obrigado a testar capacidade. E em tese, eu não poderia deixar de orientar a pessoa numa escritura pública. Então, veja, eu acabaria pela formação dos atos notariais, né, de como o tabelião atua,
eu acabaria podendo prejudicar mais uma colheita de manifestação, né, de declaração, numa escritura do que numa ata. Numa ata, as pessoas têm mais liberdade para expor o que quer, sem que isso crie uma falsa verdade. Porque assim, numa ata, eu não tenho obrigação de dar atestado de capacidade, né, e nem de que a pessoa tem ciência do que ela está falando. É muito mais fácil esse ato poder ser questionado mesmo. Então, olha, eu faço uma escritura, eu vou dar uma presunção em tese maior em elementos que eventualmente não se queriam da presunção de veracidade. Porque o tabelião não está fazendo nada, ele não está verificando realmente. A ata é mais sincera, entendeu? Na ata você vai falar que, olha, veio fulano com o advogado perguntou isso e tal. Então, assim, é algo que me parece que também é um entendimento também que só tende a se aumentar, né? Então, assim, nessa leitura de ata, a gente vai vendo a ata notarial como um instrumento que, pô, ela ultrapassou muito aquela compreensão inicial, que é o que fez a ata viralizar, né? Que, olha, a ata notarial vai lá para você testar uma conversa de internet, de WhatsApp, ou para você verificar o estado do imóvel. Isso existe, é o que a gente faz demais, mas não é o mais importante. Não é esse o sentido da ata notarial no processo civil. A ata notarial não está lá para substituir uma coisa que o advogado podia fazer, tirar uma foto e botar um link e mandar para o juiz. Ela está também para isso, mas está para várias coisas que o próprio juiz teria que fazer ele pessoalmente ou por algum outro delegado. Então, nisso, a ata ela vira um instrumento aberto de delegação de atos judiciais. Na esteira desse livro daí, eu estou soltando outro, que é a mesma coisa, que, assim, que, a meu ver, a ata notarial, ela é até, pela notoriedade que você pode constatar, ela é, por si, um elemento para você resolver contratos. Então, olha, se eu tiver um contrato com hipóteses objetivas de resolução expressa, eu vou no notário, o notário vai lavrar uma ata notarial de notoriedade e vai falar, está rescindido o contrato nos termos do item tal. Se isso for uma escritura, ele vai anotar isso na escritura pública e vai soltar uma certidão de resolução da escritura pública, que em tese deveria ser de imediato aceita no cartório de imóveis, sem interferência de juiz. Claro que tem que ser hipóteses muito objetivas, mas assim, isso é uma questão de compreensão jurídica, de se criar compreensão e cultura do assunto, mas que não dependeria de lei, porque a lei já está para isso. E isso tudo parte muito a meu ver, dessa compreensão de que o processo civil, ao tratar a ata como um instrumento de super força, né, no meio de prova, e ao ratificar a principal, de certa forma, mais perigosa espécie de ata, que é a de notoriedade, para uso capião, que é para da propriedade, né? Pô, a ata de uso capião, porque não importa, na uso capião, o menos importante é a aquisição de propriedade, né? Pensando na sociedade. O mais importante é a perda que tem alguém do patrimônio, né? E você fala que você, na ata de uso capião, você está lá tirando. E só para voltar um pouco para o uso capião, né? Só para não deixar de falar, a grande questão, né, que torna necessária a ata é porque o registrador de imóveis, ele não tem em nenhum lugar a atribuição legal, nem pelo procedimento de uso capião, e nem por nenhum outro, para ele declarar perda e ganho de propriedade. Ele não pode falar, porque ele não faz qualificação jurídica de fato. O registrador faz qualificação jurídica de título, de documento. Ele não pode, o registrador não capta a vontade. Tudo bem, a gente tem situações anômalas, de regularização, tudo bem, foram criadas, mas aí são funções notariais que o registrador está fazendo, e ainda assim a gente vê que elas são bastante limitadas, que são aspectos documentais, mas assim, pela natureza da coisa, e o procedimento de campeão ele ratifica a natureza, né, ele ratifica muito bem isso, o registrador ele tem uma função de qualificar título, ele qualifica documento, cara crachá. A gente sabe que tem uma extensão da qualificação registral, né, que por um lado é bom, por outro lado ele pode atrapalhar alguns negócios, mas no procedimento de capião, isso foi muito bem distinto. Não tem lá nenhuma passagem que daria a entender que o registrador faz qualificação de fato, ele não faz. Então, o que ele faz? Olha, esse filtro que você fala, né, fala que é o segundo filtro de admissibilidade, na verdade não é. O que o registrador está fazendo, ele está olhando, e o que ele deveria fazer, né, é simplesmente olhar se os documentos que estão apresentados para ele realmente são suficientes para ingressar para formar o título para entrar. Ponto. Então, se ele olhar lá e falar, nossa, não é ele que atesta a posse. O que ele atesta é que há documento que atesta a posse. Isso é diferente. Por isso que os registradores na prática estão fazendo isso. Olha, mas putz, não ficou claro aqui se o bem comunica. Pô, ficou claro aqui que tem meses que estão sem todo documento. E a outra coisa, assim, isso é tão óbvio também quando a gente vai ver, né, que é do procedimento, que você não leva nenhum documento para o cartório de imóveis para comprovar a posse. Olha, assim, o que eu quero dizer? Olha,
quando você faz a ata, se eu virar na ata assim, ó, tem posse, porque tem documento 1, 2, 3, 4, 5, o que o registrador olha é a ata. Eu não vou levar para o registrador, não vou levar para o registrador o compromisso de aquisição, o comprovante de pagamento de imposto, a discussão do lapso temporal de 3 meses sem comprovante, a conta de água, não levo nada disso. O tabelião falou que está falado. E aí a gente entra também que é o fundamento, de certa forma, da notoriedade, né, da data de notoriedade, que é a questão da diferença da fé pública do notário para o registrador. Na fé pública notarial, o tabelião, na prática, o que ele faz é substituir fatos pela sua declaração. Então ele fala assim, ó, isso existe, eu estou declarando. O registrador, na fé pública dele, ele nunca substitui fato. O que ele faz é criar uma presunção de cara crachá, né, de que o título está hábil. Ainda assim é causal. Então aquele título faz parte da matrícula. O que significa? Que você não pode ler uma matrícula sem olhar o título. E se você olhar numa matrícula, que o título que ele está dizendo tá errado o que está na matrícula, a matrícula não tem fé pública. Então assim, se eu olhar e falar assim, olha, vem lá, Fernando comprou do Marcos imóvel por 200 mil conforme a escritura tal. Aí você pega a escritura e fala que é 150 mil, você não presume que é 200 mil. Por quê? Porque ele amarrou a escritura, você presume que está errado. E o cartório tem que edificar de imediato. No notário, não. Como o notário ele cria a presunção, a fé pública de fato, se eu virar e falar, olha, porque assim, porque você não tem título, né? Claro, se eu tiver título, eu tiro a mesma amarração, mas eu não preciso ter título. Então eu falo assim, olha, teve a venda tal por 200 mil, conforme declarado tal. Isso, você não vai ter a amarração necessária de uma contradição. Então você terá que realmente entrar com uma ação, etc. Claro que você pode fazer uma ata remissiva, né? Que aí ela vira causal. Mas os atos remissivos, eles são próprios da natureza de construção do registro de imóveis, não do notário. Nesse sentido, a ata notarial, ela é N vezes um instrumento mais forte do que qualquer instrumento que vai ser feito no registrador. E essa diferença é cabal o procedimento. Porque não quer se dizer que qualquer... né, a gente está em ciências humanas, né? Tudo é possível, tudo pode ser reconstruído, feito de várias outras formas. Mas da forma como está pensado, o que a gente tem na usucapião é um procedimento que ele se amarrou muito realmente à compreensão tradicional do notário. Ainda que na prática tenha se quebrado o procedimento e colocado algumas coisas no registrador que, não precisava. E não precisava por uma questão simples. Não tem concorrência, né? Então, assim, não tem sentido, a meu ver, você ter feito essa quebra de função sem dar um ganho ao usuário efetivo. Aí vem a questão de que são várias realidades, e são, mas pensando no micro aqui, nos nossos próprios umbigos, quem está em São Paulo, em São Paulo você tem 44 tabeliães. Então, você preferiria o quê, né? Se pensar que você prefere poder escolher um tabelião que faz o procedimento inteiro, vai lá e só registra, ou, agora eu vou no cartório tal, que flui melhor, outro não flui bem. Claro que para o usuário não houve ganho. Então, nesse sentido, foi uma opção legal, mas não me parece que foi a mais adequada. E, assim, eu acho que é um ato que tem que ser criticado, porque a gente está num fervor muito grande legislativo de TNGT de cartórios agora, que é expresso. E é legal ver que, assim, algumas coisas têm que ser pensadas na prática, né? Mas não na prática do legislador, né? Mas na prática do usuário, assim, as coisas têm que correr. Mas, enfim, eu já falei bastante. Eu acho que o que eu queria falar era mais isso mesmo. E vou devolver a palavra aqui. Muito obrigado pelo tempo. Excepcional, Blasco. Um belo sobrevoo aí, né, sobre o Instituto da Ata Notarial. Vê se você consegue, até o final aqui do evento, colocar a imagem do seu livro aí, editora, pelo menos, onde o pessoal encontra os interessados, né, que quiserem procurar para estudar o tema. Acho que é uma fonte de doutrina moderna e importante. Como eu disse na abertura, ao te ouvir, eu fico mais convencido ainda sobre a importância da ata notarial e aquilo que eu falei, acho que das competências e atribuições do tabelião de notas é onde se encontra mais estampada a fé pública do tabelionato latino, com todas as suas letras e expressões, né, e a sua importância social. Me lembrei de duas oportunidades na minha trajetória profissional de advocacia extrajudicial. Eu fiz contencioso apenas no início da minha carreira, né? Mas hoje, como você bem lembrou aí, a partir do CPC de 2015, e a sua previsão expressa, acho que a ata notarial voltou a ser muito prestigiada pelo sistema judicial, contencioso, de instrução probatória. Mas eu vou citar só como a título de exemplo,
Um dos casos era a necessidade de averbar o cancelamento de uma locação de imóvel de 10 anos atrás, registrada na matrícula de um imóvel, sendo que a empresa a locação já havia sido extinta, mas a empresa locatária não ocupava mais o imóvel, não havia sido formalizado nenhum documento de distrato da locação, e também a empresa, o CNPJ, continuava ativo, e também a empresa ativa na junta comercial, né? Nessa situação, duas hipóteses que a gente sempre tenta recorrer: declaração das partes para convencer o oficial de rede de imóveis a efetivar a averbação de cancelamento, né? Ou uma certidão de baixa da empresa locatária na junta comercial, no CNPJ da Receita Federal. E a terceira hipótese, exatamente a lavratura de uma ata notarial. O tabelião compareceu ao imóvel local e constatou que a empresa locatária que aparecia na matrícula não mais operava no imóvel, né? Não estava lá, né? Enfim, viu quem era que estava ocupando o imóvel. E com a lavratura dessa ata notarial, então, o registrador de imóveis aqui de São Paulo efetivou a averbação de cancelamento da locação, que era algo importante para o fechamento de uma outra operação de alienação do ativo. Outra situação com a qual eu já me deparei: a imóvel grande, industrial, estava onerado com arrolamento fiscal. E há aquela hipótese na legislação tributária em que o contribuinte pode livremente alienar o imóvel que está arrolado, né? Ela não é propriamente um ônus real e nem impede alienação, mas há o dever de comunicação à Receita Federal da alienação, e a partir dessa comunicação, o que a legislação, normas, né, da Receita Federal prevê é que o registrador deve, então, averbar o cancelamento do arrolamento fiscal, uma vez que o fisco tenha sido comunicado. Muito bem, só que a comunicação é eletrônica, no site da Receita Federal. Então, nós demos prints da tela da Receita Federal, da comunicação, e cheguei lá no 14º oficial de rede de imóveis da capital, com os prints, pretendendo averbar o cancelamento, dizendo: olha, o vendedor já comunicou ao fisco e tal, por favor, cancele. Mas como é que eu sei que realmente quem comunicou tinha poderes, que o protocolo foi feito, que é eletrônico? E aí, conversando com ele, a solução que a gente conseguiu encontrar é lavrar uma ata notarial, confirmando o protocolo, o ato, para que ele pudesse também averbar o cancelamento do arrolamento fiscal. Veja que são duas situações de ordem prática muito comuns, né? Então, a aplicação, as hipóteses de aplicação da ata notarial na vida profissional do advogado, no mundo jurídico em geral, também durante um processo judicial, a CPC, são enormes e infinitas, né? Então, desde lá entre nós, a previsão no Estatuto da Atividade Notarial Registral, na Lei 8.935/94, né, dessa competência, depois, então, lá no artigo 384 do CPC. E aí eu já aproveito para te dar aqui, fazer uma primeira... Eu queria... eu vou fazer algumas provocações ao Blasco aqui, pedir para ele comentar de início. Depois eu queria passar a palavra ao nosso vice-presidente, o Mauro Antônio Rocha, para as considerações dele, e desde já pedir para todos os participantes aqui que queiram mandar perguntas, ou já mandarem no chat, ou já levantarem a mão aí, que em seguida eu gostaria de abrir os debates aqui, né, para ficar mais rico o nosso evento aqui. Então, a primeira delas, o CPC fala da possibilidade, inclusive, de juntada de imagens e gravação de áudio e vídeo na ata notarial, né? Eu queria saber como que você instrumentaliza isso, áudio e vídeo nas suas atas notariais. Essa é a primeira questão. Outra questão, também, questão de competência territorial. Qual que é a regra da competência territorial do tabelião para a lavratura da ata notarial? Seja para usucapião, que acho que tem regra própria, ou fora da usucapião, quando não é para usucapião. Também queria te perguntar sobre lavratura eletrônica, agora com e-notariado, lavratura remota, enfim, você também faz a ata notarial eletrônica? Segundo,
Há alguma restrição para a delegação desse ato pelo tabelião aos seus prepostos, ou ele é ato privativo do tabelião, assim como o testamento, enfim, na medida que a lei fala, né, e a doutrina e da captação sensorial até do tabelião, para testar a fé pública, né? Até que ponto, do ponto de vista doutrinário, isso é delegável, né? Acho que é raciocínio importante de ser feito. E dentro da usucapião, você já respondeu parcialmente, né, quando você falou que o tabelião não atesta a posse, ele atesta que existe documento de suporte da posse, né, ou indícios, enfim. E quando não há documento? E quando a posse está baseada apenas em prova testemunhal? Né? A questão também do transcurso do prazo, porque ao lavrar a ata notarial, né, você tem que já imaginar a espécie da usucapião. A gente fala de usucapião, mas há várias modalidades de usucapião possíveis, né? Constitucional, residencial para 5 anos, a ordinária de 10 anos, extraordinária de 15 anos. Então, de que modalidade nós estamos falando? E aí, porque é aquela, por exemplo, que depende de justo título, né? E também o prazo muda. Então, até que, de acordo com a modalidade do campeão, eu imagino que você tem que buscar também a documentação ou prova de suporte dessa posse pelo prazo necessário a ser preenchido daquela modalidade de uso campeão, né, para viabilizar o registro. Bom, eram essas as considerações. Parabéns mais uma vez pela exposição. Se você puder comentar esses pontos aqui na sequência, Blasco, e depois imediatamente já passo a palavra ao Mauro, por favor. Beleza. Bom, primeiro a questão né, da captação de vídeos, imagens, né, e áudio. Se a gente ler o CPC, a gente até poderia ter uma leitura um pouco ambígua para entender assim, olha, para o tabelião poder captar por diversos suportes ou para ele poder transcrever por diversos suportes. Na prática, a compreensão é que a transcrição é literal, porque tem provimento falando como que você faz na ata, que é no livro, impresso, você pode botar imagem, mas você não consegue, por exemplo, produzir som. Eu até falo isso no livro, que a gente precisa ter padrão para produzir ata, ainda que um padrão mínimo, porque senão a capacidade de eloquência do notário vai se substituir a validade, né, a valia do que é constatado. Você imagina um notário super eloquente falando que verificou uma coisa, e um outro notário que não sabe se posicionar numa câmera e falar, e fala com uma voz mais miúda, e aí aquela ata parece mais fraca. Então, eu acho adequado, por enquanto, a gente ter uma compreensão de ata que, em relação à forma de narração, ela tem que ser literal. Porque a gente está mais acostumado a ver um documento narrado. Até porque a gente sabe que a gente vê documentos que estão muito mal escritos, em qualquer ramo do direito, ou fora do direito. E a gente vê na ata notarial. A gente pega a ata notarial e diz, nossa, aqui a ata notarial bem redigida, e que a ata notarial fala, pô, não está tão bem redigida. Mas a gente consegue ver mais fácil, né? Penso eu, que já estamos tão acostumados com o papel há tantos anos, que a gente consegue entender mais fácil o que é a parte da mal escrita com o que é o fato em si. Eu tenho muito receio de que isso, se fosse a gente pudesse produzir uma ata, né? Pô, vou fazer agora um vídeo, vou fazer uma certidão data por vídeo. Então, olha, verifiquei naquele dia que o carro bateu. Eu acho que isso poderia ter alguns efeitos em situações, né, que são várias, que alteraria a própria compreensão do que foi captado pelo tabelião, né, pela entonação, etc. Viraria um teatro, de certa forma. Mas, assim, o que o CPC parece que ele quer dizer mesmo é, assim, realmente em relação ao suporte de colheita do fato. E nisso, a gente realmente, né, já é prática, a gente pode fazer uma ata notarial a partir, seja do que a gente está vendo presencialmente, ou de áudios que a gente recebe, ou de vídeos que a gente recebe, ou por participar de videoconferências. Isso vai ter muita diferença na forma de narrar. Por exemplo, se fala assim, olha, eu quero que você constate um áudio. Isso é muito curioso, que deve ter colega meu que falou, não, mas você não poderia fazer uma ata notarial constatando o teor de um áudio. Falo, claro que eu tenho que fazer isso, porque você quer que você quer que o juiz você quer que o juiz fique 3 horas ouvindo, ele não vai ouvir. A parte, às vezes, ela só vendo o que está escrito que ela consegue entender se é útil ou não é útil. E, pô, não tem nada melhor do que o notário para falar, né, transcrever o áudio, a escrita, do que um terceiro, porque de nada adianta você chegar lá e transcrever. Você está obrigando ainda assim o usuário a pegar alguém para verificar. Você verifica. A sua função quando você transcreve um áudio é ser quem atesta a escrita. É muito mais importante. A tua importância não é no fato de narrar o que está escrito,
mas é testar que aquela narração comprove o áudio. E você quer fé pública nisso. Então, é óbvio que isso é muito útil e é muito feito. Por isso que assim, mas você pode narrar e usar um software que escreve o áudio. Não, tudo bem, você pode. Então, Tardo também pode usar isso para fazer a ata, mas é que você precisa de um selinho lá do Estado garantindo que aquela narração corresponde ao que está no áudio. Da mesma forma, o vídeo, como é que eu faço na prática? Eu tento narrar, explicar o que está acontecendo no vídeo e colocar algumas imagens quando mudam momentos. Então, se está fazendo às vezes um vídeo, porque em geral os vídeos eles são, quando é vídeo de reunião, tal, não tem nem muita relevância. Porque vídeo de reunião só fala que tem um vídeo tal, pelo qual verificou a conversa. Mas aí você está usando uma vídeo de uma assembleia que o que mais relevante mesmo é o áudio. Então você o que importa é o áudio. É difícil ter assim, não, vou pegar o vídeo agora porque poderia acontecer. Vou falar um caso meu. Eu tive um caso de trabalho que a gente viu, 10, 4 anos atrás, uma funcionária pegando dinheiro do caixa. Eu fiz uma ata do vídeo. Então, o que a gente fez? A gente ia lá o vídeo, e várias imagens do vídeo, falava, as imagens daqui são do momento tal a tal, narrava, agora ela tem imagem do momento tal a tal. O vídeo ele foi colocado algumas imagens do vídeo e o grosso dele foi narrado. Então, assim, aí fazia sentido, porque, olha, você não pode falar que, você não vai, nenhum notário vai chegar e afirmar que roubou nem nada do tipo, mas você vai falar, olha, você verificou que a mão entrou abaixo da gaveta do caixa e pegou o que pareceu ser uma nota de real e colocou esse dinheiro, você vai narrando e vai mostrando as imagens para dar força. Então você acaba fazendo assim com o vídeo, você usa algumas imagens só para narrar, e se fosse realmente a intenção for só áudio, não tiver relevância jurídica, você acaba pegando só o áudio. E vira uma transcrição. O que agora, se começa a discutir, em analogia até o que se faz no privado, é se o notário poderia colocar na ata um QR Code para dar, a partir de então, acesso ao vídeo que deu suporte à ata, ou ao áudio que deu suporte à ata. Na prática, o que eu faço, pelo menos, é assim, eu tento ter uma compreensão um pouco limitada para dar acesso a esses documentos. Por quê? Porque a gente nunca sabe qual é o uso que vai se dar e se não vai se dar mau uso disso. Uma coisa é você ter um documento assinado, principalmente quando é eletrônico, que você sabe que ele tem começo, meio e fim, e tá lá o que o notário captou. Outra coisa é você liberar um áudio, liberar uma coisa, a pessoa cortar aquele pedaço e falar, olha a voz do cara falando tal coisa, xingando ou o que for. Porque na ata o cara não consegue fazer isso, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um documento falso? Não vai, né? Só fazer um documento falso para dar uma percepção errada do documento. Porque antes ele fala assim, a ata não tela consta uma frase. Tá, mas beleza, deixa eu ver a ata inteira. Agora, você pegar um áudio, cortar um áudio, né, e colocar isso público, isso é um problema. Então, na prática, o que eu sempre falo assim, olha, você quer que haja um áudio ou quer que haja um vídeo, então você é requerente, deixa esse vídeo, esse áudio em algum local público e me pede para eu colocar o link disso na ata, porque aí eu estou fazendo uma referência a algo que é seu, não arquivo do cartório. Ainda assim, se for algo sensível ou que só eu colhi, eu tendo a negar. Falo, cara, não dá para fazer chacoalha, né? Dá para querer eventualmente possibilitar uma disfunção, né, do instituto. Então a gente acaba limitando um pouco. Mas basicamente é isso. Agora eu já esqueci 4 das perguntas que você fez, então eu vou para a última que eu lembro da última. A última que é... Pulei umas 10, mas a gente está voltando. A última questão que você fez é para mim a mais difícil, que é a questão de você dar o tipo de uso capião. Até porque para mim é mais difícil, assim, porque eu não consigo me convencer teoricamente de que a modalidade de uso capião não possa ser um direito do uso capiente. Pô, pensa só, a pessoa tem um justo título, né? Então ela tem lá um justo título de 10 anos e tal, ela vira e fala assim, pô, Fernando, eu quero fazer extraordinária. Aí você fala assim, não, Fernando, olha, mas a uso capião, se tem esse título, então ela é modalidade ordinária. Então eu falei, mas na prática, se a gente for bem sincero com a uso capião, cara, não, é o instituto mais torto que tem no direito. Em muitos aspectos, ela é um relato do que a pessoa quer que seja, porque você não consegue ter a vida inteira daquilo. E aí, se falar que a pessoa não pode passar por um procedimento mais gravoso para chegar na mesma finalidade, me soa muito estranho. E isso gera problema, porque às vezes a pessoa vai pelo justo título, e aí você poderia ter questionamento se aquele título é justo mesmo, né? Se poderia abrir questionamento ou algum tipo de verificação, que quando é no extra, já tive caso prático disso, quando se fosse na extraordinária não gerava.
Então, assim, mais a compreensão, né, na prática é que você tem que identificar um só tipo de escapião cabível, o mais perfeito cabível à situação. Teria muito sentido ser isso, né? Se você realmente pudesse falar que a caracterização do escapião se dá num exato momento identificado no tempo. Só que isso não existe, tá? Isso, assim, nenhuma doutrina fala. Eu acabo, acho que no livro também eu acabo não falando muito disso, quando eu falo de escapião. Mas, assim, na bem verdade, juiz, tabelião, cara, a sua preocupação é mostrar tempo, que durante um pedaço do tempo houve o campeão. Por quê? Se o cara pegou o tempo de título lá de 94, mas depois ele passa 2 anos sem mostrar a posse, e aí mostra a posse a partir de 96, eu vou encaixar ali a do campeão. Então, ainda que você fale que a uso campeão, materialmente, ela se caracteriza quando você alcança o tempo, isso é impossível muitas vezes de saber, porque falta algum documento no meio, você acaba encaixando isso. Você vê em juízo que o juiz encaixa também o tempo. Então, é uma discussão que não é feita, não há essa discussão de um modo mais ampliado, mas ela é muito mais delicada do que parece, porque nos campos você pode tanta coisa, mas em tese você não poderia escolher isso. Na prática, a gente faz, realmente, é tentar falar, não, é título de título, então, pô, qual é a data de assinatura? Então, é aqui que tem que contar até dar o prazo. Mas isso é delicado demais, assim, isso já deu muitos problemas, né, porque a gente pegava o título, via que tinha algum hiato, porque, sei lá, o título é de 20 anos atrás, só que aí você pega os últimos 10 anos que a pessoa tem tudo. E, pô, eu não posso, então, fazer o do campeão pelos últimos 10 anos, inclusive porque eu já tenho um documento. E, a meu ver, pode, entendeu? Assim, mas eu já tive problema eu tive um caso de devolutiva que falou, não, ó, só, tem um título lá atrás. Eu falei, não, ó, eu tô usando o título, que em tese é um título, não para justificar o uso do campeão, mas para comprovar que havia posse desde então. Só que como tem um hiato aqui, as partes optaram por caracterizar aqui no fim. Assim, e era um problema, entendeu? Porque senão você não regularizava. E aí, nesse fim, em caso, a gente acabou voltando pro prazo anterior, mas algo que não me convenceu muito, assim, porque eu entendo que é mais fácil defender que tem que ser um marco pontual, mas na verdade, pô, é o uso campeão, né? Não tem nada mais irregular no direito do que o uso campeão, né? Pô, uso campeão a pessoa pode, né, você faz um contrato em tese, você cede teu direito de posse hoje, amanhã você vai e você usa o cap do negócio no teu nome, né? Tipo assim, você não paga imposto de TBI, e ok. Pô, então assim, várias coisas que em tese parecem bizarras são permitidas, ou você, né, o pessoal falece, você vai e não paga TCMD e faz o campeão no teu nome. Várias coisas que são bizarras, né, você pensar no ordenamento de uma forma coesa, e nesse sentido de escolher o tipo, não pode. Então isso é uma coisa que me traz bastante desconforto, tá? Agora, se você puder voltar a algumas outras questões. Rapidamente, uma era a competência territorial, a definição da competência territorial pela lavratura da ata, a possibilidade Sim. de delegação para os prepostos e a possibilidade de lavratura eletrônica. Tá. Questão de competência territorial, bom, se é uso campeão, a gente tem provimento serial, está falando que é local do imóvel, a gente não vai questionar, né, até porque a gente tem que garantir eficácia. Então, sempre tem isso notado, tem a lei lá, 935, que fala que você tem que garantir eficácia. Se eu tenho que garantir eficácia, eu não posso ficar querendo, né, ir contra o entendimento de um provimento ou de um juiz. Pô, tem que garantir eficácia, né? A não ser que a pessoa queira um ato ineficaz, mas quando você vai para a questão de competência, como isso entra com a própria atribuição, direito que você tem de fazer o ato, você vai seguir e ponto. Quando foge da uso campeão, aí você cairia na regra geral, que é, olha, você não pode praticar atos fora do município, se o ato é físico, ou você teria que verificar o que está no provimento 100. A redação do provimento 100 sobre competência notarial é um lixo, e a culpa é minha. A gente escreveu muito rápido, foi a última coisa, faltou, mandei no WhatsApp e ficou um lixo, assim. Então, assim, qual que era a ideia, tá, do virtual? O que a gente queria dizer era que, olha, se você estiver fazendo uma constatação que ela é puramente virtual, a realidade só existe enquanto meio virtual, a competência é livre. Então, site e o que for, pô, é livre. Mas onde está esse pedaço do site? Não, é livre. Se a realidade é virtual, é livre. Agora, se eu só estou usando a internet para fazer uma verificação num local físico, você teria que respeitar a competência do tabelião. Cara, desastre isso. Isso, pô, é um desastre. Porque tem várias situações que a gente vê que é mista. Então, a pessoa está fazendo uma coleta de equipamento forense, mas na verdade está no servidor, mas a pessoa está em outro estado.
às vezes você vê que assim, os usuários estão todo mundo aqui em São Paulo ou em outra cidade, e, cara, alguém está fazendo uma diligência local, mas o fato é aqui, a discussão é aqui, o cara, pô, não quer ir, nem faz data lá. Foi um desastre, assim, pô, me arrependo 1000%. Não foi bem pensada a questão. E na prática, as pessoas, eu vejo que a galera acaba não sabendo o que fazer, não segue muito. E assim, tem que ser repensado, tá? A gente vai acabar, tenho dúvida de que, assim, eu acho que alterar o provimento, até pelo momento atual do notariado e tal, eu acho que ninguém quer mexer com isso agora. Mas eu acho que a interpretação vai ser muito restrita do que está lá, assim, vai ser muito restrita. Então, por exemplo, você não vai fazer uma ata de usucapião sob o entendimento de que você pode fazer da virtual, então você não precisa, não. Você vai falar para o cara local. Mas vai ser uma interpretação restrita. Então, o que eu falo assim, sem dúvida essa questão vai ter que ser repensada, tá? Porque a finalidade da norma, ela não vai ser alcançada porque a gente fez um pensamento curto, infelizmente. Da questão de delegação, né, da função, pô, você me pegou. Eu não pensei nunca muito a fundo disso, não. Na prática, a gente entende que faz, porque, pô, né, o vídeo de capacitação, né, da parte é uma coisa que a gente faz. Então, assim, no ato notarial, uma das coisas mais importantes é saber se a pessoa está capaz para praticar o ato, né? Isso é sensível, até porque, pô, dá para você falar que é muito difícil falar assim, a pessoa é capaz. Cara, isso é muito fácil falar civilmente se a pessoa é capaz, mas assim, no dia a dia, pô, que as pessoas têm vários níveis de consciência, de percepção de mundo, e aí você vê pessoas assim que você fala, nossa, a pessoa é louca, né? Porque, nossa, olha como ela reage às coisas, olha como ela entende as coisas, e a pessoa não é, a pessoa é brilhante, ou não é brilhante, mas assim, mas ela tem uma percepção diferente das coisas. Então, esse vídeo de captação, para mim, é a coisa mais sensível que há, né? Que é falar, pô, a pessoa pode estar tudo certo. Isso é muito mais difícil para mim do que qualquer coleta de elementos que você vai fazer uma ata notarial. Até porque, quando você vai nas atas mais complexas, que são de notoriedade, essas atas, a qualificação jurídica, você consegue passar para o tabelião fazer ou para alguém analisar. Porque como envolve análise jurídica, você consegue fazer ela depois, né? Você não precisa ter... Então, o usucapião é um exemplo. Ó. A pessoa vai lá no imóvel, conversa com as pessoas, narra tudo e tal. Pô, a pessoa, desde que a pessoa seja, né, tenha uma inteligência boa, saiba descrever o que está acontecendo, né, honesta, cara, mesmo que ela tenha dificuldade, esse escrevente, de entender juridicamente o que está acontecendo, não tem problema, porque ele vai virar um brainstorm e falar assim, pô, pessoal, aconteceu essa história, como é que a gente qualifica? E na usucapião isso acontece direto, assim, não tem nada que a gente tenha mais dúvida que o usucapião. Várias vezes eu fico em dúvida. O Hamilton tá aqui, já me trouxe uns casos aqui que, cara, eu acho que ele me deve aí uns 3 bares aí, porque assim, você olhava o ato e falava, cara, não sei se isso aqui é um usucapião. Porque se olha, você fala, não sei, porque não tem nada mais, e assim, é uma análise jurídica, sabe? Porque assim, não há discussão do fato, não há medo, assim, não tem um medo que o escrevente vá captar o fato errado. O medo que você tem é se a qualificação que ele vai dar é errada. Mas dá para você fazer isso depois. Então, eu não acho que isso é problema, tá? Eu acho que, pensando na prática, pelo menos, eu acho que não dá medo, assim, né? Muito obrigado, Fernando, pelo adiantado da hora aí. Mauro, por favor. Pois é. Doutor Fernando Blasco é um dos mais brilhantes tabeliões aqui de São Paulo, tabeliões aqui de São Paulo, e também é um brilhante professor, não é? Eu só tenho uma dificuldade com ele, ele fala muito rápido. Putz, isso é uma merda, né? Aí, quando eu penso, pô, é isso aí. Mas aí eu tenho que acompanhar o resto, bom, era aquilo lá. Já não lembro mais o que era, mas era aquilo. Tá certo? É por isso que eu vou precisar adquirir o seu livro. Certo? Muito obrigado. Doutor Mauro, você sabe que o senhor é citado nele, né? Sou. É, Que citado. bom. Tem uma passagem lá que eu pesquisei, assim, disparado, a sua passagem era melhor. Tá lá. Tá lá, que bom. Então, vou precisar adquirir o seu livro. Mas é isso aí que o Marcos falou, não é? O problema é do adiantar da hora, são 20 horas e 10 minutos, não é? Eu queria te perguntar uma coisa em relação à transcrição de áudio e vídeo, que é o seguinte: para o tabelião
tem o mesmo valor na transcrição o vídeo que ele recebe do solicitante e em relação ao vídeo que ele mesmo produz, que o próprio tabelião produz, ou é tratado diferentemente? É diferente. Porque a compreensão, a gente tenta deixar isso claro na ata, é que quando você recebe um vídeo ou um áudio, a sua função é atestar a correspondência do documento, né, do arquivo, com o que está literalizado, né, com o que você escreveu. E dizer de quem, em tese, é o responsável. Olha, o Dr. Mauro apresentou um arquivo tal, com formato tal, tamanho tal, na data tal, que tinha o seguinte conteúdo, tal. Quando eu capto, né, o tabelião capta, o que você fala, o que é importante não é o vídeo, é o fato. Então eu falo assim, no dia tal, verifiquei que aconteceu isso. Então o vídeo, o áudio que o tabelião produz, ele é um mero arquivo da memória. Mas o que você produz na ata, em tese, é o próprio sentido do tabelião de forma direta. Então, em tese, o vídeo e o áudio é como se ele não existisse. É como se o tabelião tivesse uma supermemória. Como ele não tem, eles um aparato que poderia ser um caderninho de anotação, poderia ser um gravador, poderia ser uma câmera. Mas isso não tem importância para a ata. Assim, o que é importante para a ata é que o tabelião fala que ele está vendo aquilo, que ele ouviu aquilo. Então é bem diferente o que se produz, no fim. Tá. Uma outra questão relativa a isso, que às vezes eu penso quando preciso de uma ata nesse sentido, é o seguinte: eu posso determinar partes do áudio ou do vídeo para a ata notarial? Uhum. E pergunto mais, e determinando essas partes para a transcrição, eu posso solicitar ao tabelião que esqueça o restante, que não Ó, faça citações a respeito? Isso é uma dor, tá? A minha compreensão, tem até um artigozinho que eu escrevi com o DPL, uns 4 anos atrás, assim, se tiver um hiato muito claro, né, do relato, você poderia. Então, por exemplo, se você vê lá que as pessoas estão falando de futebol, fica um silêncio, daqui a pouco, vamos começar a assembleia? Beleza, eu não preciso falar do futebol. E eu vou falar porque, olha, solicitou que fosse constatado o fato da assembleia tal. E aí eu vou falar que explicou tal coisa. Agora, se você tem uma discussão e você quer, por exemplo, que acontece demais, olha, eu quero que você ateste que a pessoa reconhece que recebeu o documento. Aí eu falo assim, ó, tem um problema aqui, porque quando eu estou ouvindo, a pessoa reconheceu o documento, mas ela falou várias outras coisas que podem alterar a interpretação jurídica do fato de recebimento. Porque imagina, ela fala assim, recebi o documento, mas é o documento errado. Ou, mas esse documento foi atrasado. Então, e assim, às vezes isso é muito direto. E é fácil você explicar, né? E você mostrar o engano que você causaria se pegasse isso. Mas tem vezes que não vai ser. Você poderia ter. Até porque você não conhece os pormenores da discussão que está tendo. Eventualmente, uma palavra que foi dita lá altera totalmente o sentido do que aquilo representa. Eu não sei o que é. Então, nessas questões que não são claramente pontuados, a minha compreensão é que você não pode dividir. E aí isso cria muita confusão, porque o advogado pode falar assim, não, mas, Fernando, isso daqui não tem nada a ver. Eu falo, não, olha, eu até acho que você consegue me mostrar que não tem nada a ver, mas assim, como é um acho, eu não sei o litígio que está tendo, eu não sei se não tem uma expressão, se não tem um termo definido, alguma coisa, eu vou estar dando uma qualificação jurídica de algo que eu não estou presenciando, porque eu não tenho elementos para isso. Agora, assim, se de alguma forma você puder me mostrar o sentido que isso tem, né, mas é algo teórico que não acontece, até você poderia pensar em fazer isso, mas assim, não rola, é muito difícil. O que a gente faz muito para tentar amenizar, até por questão de custo, às vezes, é fazer um relato resumido. Porque às vezes a pessoa quer fazer só um pedaço, porque fala, pô, Fernando, eu fiquei 5 horas aqui, né, de assembleia, cara, vai dar 20 mil reais a tua notarial, e tudo que me importa aqui é que no final o cara falou, tá bom, vamos fazer um acordo. Pô, eu falei, não, beleza. Só que assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer resumido, então eu vou falar, em vez de ficar falando que falou A, B, C, eu falo assim, olha, foi discutido o tema tal, a parte argumentou argumentos de tal natureza, tal, ao final chegou tal coisa, o relato inteiro da tal, ficar ressalvado, que tal. Aí, beleza, aí dá, às vezes, para você fazer um relato resumido,
que alcança a finalidade que a pessoa quer testar um evento específico, só que você deixa claro que aquilo está atrelado a várias outras discussões e que a pessoa tem que verificar o conteúdo integral. Então, aí você consegue fazer isso e aí realmente você tem financeiramente um impacto gigantesco no resultado final. O que não dá só para você escolher em tese, no fim do dia, possibilitar a escolha de um sentido para a ata, né? Isso que não pode acontecer. Tá certo. Tá bom, compreendi bem. Ok, eram essas questões que eu queria trazer para você assim, nesse pouco tempo que nós temos, né? Eu tenho muitas outras relativas à ata notarial, nem tantas quanto o Kikunaga, mas tenho uma série delas que eu vou ler o seu livro com atenção, que eu tenho certeza que grande parte dessas questões estarão lá já resolvidas, né? O que vai facilitar muito a nossa vida. Tá bom? Então, eu volto a palavra para o Marcos, para que ele veja aí se existem outras questões a serem debatidas, tá? Sim. Ok? Nós já temos uma pergunta no chat aqui da doutora Andréia Chinalha. Ela pergunta, Fernando, se você entende possível lavrar a ata notarial para a uso capião familiar, né? Aquela modalidade em que se adquire a propriedade quando o ex-cônjuge abandona o lar, né? Sim. Lá por 2 anos, enfim. Sim, Alguma sim. peculiaridade aqui? Ela vai ser uma ata mais difícil, que vai ser mais em relato, né? Mas até uma próximo do que você mesmo perguntou, né, Marcos? Porque vai ter casos que você vai se basear em relatos mesmo. E aí você está dando uma hiper força, né? Que até foge um pouco da notoriedade, porque você está entendendo que aquele fato, aquela descrição, ela tem um potencial tão grande de ser verdade que você transforma aquilo naquilo que ela por si só não seria, né? Que é você dar um efeito jurídico. Mas sim, você pode. Aí o que você vai tentar fazer é testar, vai ouvir um monte de gente para aferir isso. Então você vai falar com o zelador, vai falar com o vizinho, vai tentar pegar documento que mostre, né, que ele saiu, ou que ele está em outro, né, ele ou ela foi para outro lugar, mas pode fazer sim. Perfeito. Alguém levantou a mão aqui no chat, deixa eu ver. Doutor Hilário Lula, nosso companheiro da velha guarda. Por favor, Hilário, faça a pergunta aqui ao vivo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela exposição. Eu cada vez que eu discuto aí, eu fico mais confiante no notariado brasileiro, né? E parabéns aí pela exposição. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o seu entendimento? E aí, como você falou muito da questão também da ata notarial, de uso capião, muitas vezes, às vezes, qual que é o seu entendimento do tabelião ou do escrevente utilizar para fazer a ata documentos de seu acervo pessoal? Eu vou para dar um exemplo. Nós temos muitos loteamentos irregulares, né? Então, muitas vezes, tem escreventes que têm ali um acervo pessoal de documentos e de informações sobre aquela região e que, às vezes, a parte não tem. Uma ata notarial do capião, você acha que o notário, né, eu estou colocando o notário tanto o escrevente quanto o tabelião, pode utilizar de acervo pessoal dele, de conhecimento pessoal dele, para uma ata de uso capião? Tá. Só para um exemplo, eu comprei aí, tinha já um monte de páginas amarelas, né? Aquelas páginas amarelas. Porque, às vezes, o pessoal está tanto tempo lá, fala, vamos ler. Então, se você falar que está desde 80, era uma empresa, provavelmente ela teria uma publicidade ali numa páginas amarelas, daquela, uma lista telefônica e tal. Né? E isso é de acervo pessoal que o tabelião tem. Você acha que isso é possível? Então, tem 2 pontos, assim, né? 3 pontos, né? Só para questão didática, para eu mesmo pensar a resposta. Assim. Uma coisa é claro, se a gente tivesse um acervo que fosse do cartório, pô, né? Não é a questão, não teria problema. Aí, quando você vai para esse acervo pessoal, a gente tem 2 pontos importantes. Um é que essa discussão poderia entrar em algo próximo, que é aquela ata notarial tardia, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm pede testar algo, passa 2 anos no lavra-ata e fala, eu quero agora lavra-ata.
Ele constatou, eu quero lavrar a ata. Aí você fala, pô, mas 2 anos atrás, né? Nem lembro o que aconteceu. Vou me valer do quê? Às vezes você... E aí, o que tem, né, que se chega no terceiro ponto, é que, olha, quando você tem um ato formal que te autoriza a colher documentos para fazer uma ata, você tem, pelo menos de modo procedimental, você tem uma presunção de rigidez da colheita da informação. Então, olha, por que eu tomei esse documento ou colhi esse fato? Porque eu fui rogado a fazer isso. Agora, se não há essa rogação, a gente abriria para um subjetivismo muito grande e poderia, né, em princípio, vulnerabilizar um pouquinho o sistema, né? Porque assim, tá, mas como é que eu vou saber que esse documento é verdadeiro? E aí, talvez, né? Não sei, mas talvez a resposta fosse ser criar um procedimento que não gerasse conflito de interesse. Por exemplo, 2 semanas atrás, eu abri uma ata pessoal notarial minha aí no teu cartório com o Alessandro. Por quê? Cara, eu podia ter feito no meu cartório pela norma, assim, né? Eu tinha o substituto podia ter feito, mas eu falei, cara, aí vai amanhã alguém fala que eu falei pro substituto fazer aquilo, porque, né, pô, não fiz, assim. Talvez nessas hipóteses, pelo menos pensando em São Paulo, pensando bem na prática, não estou pensando em certo errado, mas na prática, talvez esse acervo ser usado por alguém que não pudesse ligar de conflito de interesse seria mais fácil. Mas não quer dizer que é necessário. Porque, claro, a gente não está falando aqui, né, de documento, imaginei que você está falando de documento original, né? Se for um documento original, que não tenha dúvida de originalidade, tem uma certidão de escritura, alguma coisa do tipo, aí é mais fácil, né? O problema é que a gente vai ter documentos que são inferências, né? São cópias, ou são coisas que você teriam, né, que são contextuais, assim. Então, eu acho que é delicado, assim. Eu não vejo uma vedação, tá? Em princípio, eu não vejo vedação. Eu só acho que pode gerar uma situação de conflito de interesse, né? E aí a questão sai um pouco da esfera de se pode ou não pode e entra mais na esfera de cautela, né? De como você mostrar que não tem conflito. Agora, pô, se de repente você também tem um elemento material que mostra que não tem conflito de interesse, né? Pô, não, esse documento aqui eu tenho, mas, pô, em tese ele é factível de ser obtido por outros meios, ou eu já tinha sido utilizado ele em outro ato, ou em outro lugar que eu mostro que, na verdade, não tem como, né, esse documento não ser o que ele é. Tudo bem, mas eu acho que, não sei se eu entendi bem a pergunta assim, mas meu medo seria mais só de ter alguma coisa conflitiva, assim. Maravilha. A gente não tem mais perguntas no chat e só queria fazer uma última aqui para a gente encerrar, 8h30 que a gente encerra, Blasco. Em homenagem ao nosso presidente que está lá em trabalho de parto, tenho certeza que ele faria essa pergunta. Você sabe da tese combatida dele, da não obrigatoriedade da ata notarial no procedimento da usucapião extrajudicial. Você sabe, inclusive, que ele batalhou até em suscitação de dúvida na corregedoria, por isso perdeu, mas doutrinariamente continua acreditando na tese, né? Eu imagino que você discorda, mas queria que você justificasse aí o seu entendimento da obrigatoriedade da ata notarial no procedimento da usucapião. Não vou poder aqui dar uma fundamentação tão boa como ele faria, né? Se estivesse aqui, mas acho que vale a pena a gente mencionar. Sim, legal. É que, de um lado, dá para a gente construir procedimentos de forma diferente do que está na lei. A gente pode pensar em procedimentos racionais, né, funcionais, que prescindem de um outro instrumento. Então, a gente poderia falar que, por exemplo, a usucapião ou algum outro documento de propriedade se transfere na escritura, né? Então, pô, na França, a escritura pública transfere propriedade. Agora, no Brasil, a gente tem uma previsão legal distinta. Quando a gente vai para o procedimento de usucapião, o que está claro a mim é que é na ata notarial que se reconhece propriedade. O que o registrador faz é qualificar título, como ele faz em todo procedimento de registro. Ele não está qualificando o fato de forma direta. Então, a questão de você ter... a importância do usucapião é essa. Na prática, a gente vê que, assim, sem a ata notarial, muito dificilmente várias usucapiões vão sair, porque você simplesmente vai ter hiato de documento, vai ter hiato de interpretação, né, de a quem que pertence o bem, quando que se posiciona, né, o tipo de usucapião, que são coisas que o registrador não tem a atribuição para fazer,
E na prática não faz, né? Não é questão de não saber, mas não quer. Mas não sabe, acho que ele não quer ter. Você fala assim, mas o Estado poderia. Cara, várias coisas o Estado poderia fazer na ata do campeão, e mesmo fora dela, e não faz, ele não quer ele fazer. Então funcionaria mal. Mas assim, no aspecto teórico, o que eu entendo é porque realmente a usucapião, essa espécie de ata, não é uma ata de constatação, ela é uma ata de notoriedade como espécie, e esse é o problema, porque você poderia falar que a constatação é irrelevante, no fato, né? Porque fala assim, aqui são elementos materiais. Não, beleza, pode ser. Mas aqui é o que precisa de qualificação jurídica, e isso só a ata notarial pode fazer, a de notoriedade. O que o registrador não faz. Então, para mim, o que precisa ser discutido é compreender que é a diferença da ata de constatação como espécie da ata de notoriedade. A gente não está, e o que a doutrina fala isso, e acredito que o Naga também, é entender que a ata de notarial aqui seria uma ata de constatação e que, portanto, a constatação poderia ser feita sem ela. Até porque, por regra, a constatação nunca precisa do notário. O notário ele só está fé pública porque é constatado, mas ele não é. Mas aqui não está. A importância da ata não é a constatação. A importância da ata é dar o efeito jurídico de aquisição de propriedade. Que é isso quem faz é a ata, não é o registro. Então, aí que está, para mim, a grande questão. E isso, né, a meu ver, a lei é muito clara. Assim, né? Por isso que ele fala que o tabelião que atesta a posse do campeão. O registrador não faz isso. E por isso que tem que falar que é o tabelião que faz, porque não é a posse, né? É a posse a de uso capione. Então, a meu ver, esse é o quê da questão. Assim. Muito bem. Grande evento. Obrigado, parabéns e pelo livro, pela exposição. Não sei se você vai conseguir mostrar o livro aí. Vou mostrar aqui. Vou mostrar rápido. Deixa eu ver, cara. Tô sem óculos. Vou fazer bem feio aqui, ó. Vê se dá para ver aqui, ó. Opa! Então, processo civil é da coletânea extrajudicial de coordenação do Gentil, editora Revista dos Tribunais. O tomo é processo civil, eu escrevi junto com meu amigo o André Mascaro Filho. Ele tratou de alguns pontos, principalmente inventário, né, o fenômeno da digitalização, e eu peguei alguns outros títulos específicos mais próximos ao notário, né, ato notarial, uso capião, penhor, né, homologação de penhor legal, e é isso aí. Obrigado disponível mesmo, em todas as grandes livrarias do país, é isso? Eu acho que tem na Amazon, tem na Saraiva, acho na Saraiva, tá? Acho que é bem tranquilo, assim, de achar. Maravilha. E aí, eu vou mandar também um trechinho dentro do que a lei permite, eu vou mandar um trecho aqui da uso capião escaneado também, das partes que eu acho mais legais também, para facilitar. E é isso aí. Obrigado demais, pessoal, obrigado mesmo. Vocês me elogiam porque, sem razão de ser, porque o notário tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, né? O que o Hilário faz, porque senão a gente não tem sentido, né? Obrigado demais pela oportunidade. Prazer foi todo nosso. Eu queria, antes de encerrar, lembrar, já que nós estamos falando aqui de lançamento de livro, amanhã nós temos outro grande e importante lançamento de livro aqui do nosso vice-presidente Mauro Antônio Rocha, que vai lançar o livro dele de alienação fiduciária, que também é um livro bastante importante para aqueles que militam com alienação fiduciária em garantia, em qualquer posição, seja no cartório de registro de imóveis processando o procedimento de discussão da garantia, seja os advogados que elaboram os contratos de alienação fiduciária, os usuários, né, os bancos que concedem crédito baseado na garantia fiduciária de imóvel. E o Mauro coloca o dedo na ferida, digamos assim, em vários aspectos polêmicos do Instituto da Alienação Fiduciária, e até alguns que a doutrina meio que se pacificou, mas num sentido de não ter discutido amplamente, né, a questão. E o Mauro insiste na discussão, então é um livro importante aí, eu acho, para o meio jurídico. Gostaria que ele comentasse, que ele falasse do evento de amanhã, que nós vamos aqui na Academia Nacional de Direito Notarial Registral promover o lançamento oficial do livro também. Mauro, por favor. Bom, obrigado, Marcos, pelas suas palavras. Então, nós vamos fazer amanhã um evento a partir das 9 da manhã. Né? O link pode ser obtido lá no nosso bio da Instagram. E nós vamos fazer lá um evento para falar da alienação fiduciária de bem imóvel. E nós vamos fazer um estilo assim de pinga-fogo, né? Onde as perguntas chegarão, eu responderei
e todos terão o direito de replicar e debater e tal. Vamos ver se a gente faz um negócio bem legal. Esse meu livro ele tem uma preocupação, e eu sempre quero deixar isso claro, de trazer a antítese daquilo que a gente lê nos principais livros de alienação fiduciária, né? Os principais livros de alienação fiduciária, eles foram produzidos já há algum tempo e sob a égide do mercado de crédito imobiliário, não é? Não tem nada de errado nisso, não é nenhuma crítica. Mas os principais autores, eles veem a alienação fiduciária sob os olhos do credor, tá? E eu procuro ficar um tanto isento em relação a isso. Procuro, de alguma forma, me manter isento, embora eu seja um advogado de banco, não é? Eu procuro me manter isento e eu gosto sempre de ver a posição do devedor no contrato de alienação fiduciária. Então, no livro, eu chamo muito a atenção para o fato de que as instituições financeiras em geral resolvem os seus problemas em relação ao Instituto com alterações legislativas, não é? Pela força que eles têm de conseguir fazê-las ser aprovadas, tá? Então, nesse sentido é que tem lá algumas posições diferenciadas em relação aos demais autores, tá? Que não significa que eu esteja certo e nem que eles estejam errados. Apenas eu coloco uma outra versão, uma outra visão sobre os mesmos assuntos. E eu espero que amanhã a gente consiga explorar alguns desses assuntos e acho que vai ser muito legal. Convido todos aí os presentes, aqueles que puderem, a comparecer, a participar. Então, amanhã, pela plataforma 15, a partir das 9 horas da manhã, deve demorar, como esse nosso aqui, 1h30, mais ou menos, e encerramos o assunto. Aproveito para dizer também que serão sorteados lá alguns exemplares, né, para os participantes, tá? E, inclusive, o exemplar do Dr. Fernando Blasco já está sorteado e será enviado nos próximos dias lá para o seu endereço. Agradeço demais. Aliás, os dois autores estão convocados a doar um exemplar para a academia, hein? Para a biblioteca da academia aí das suas obras. Sem dúvida nenhuma. Tá bom? Então era isso. De resto, eu agradecer ao doutor Fernando. Ele disse que a gente elogia sem muita razão. A gente elogia porque ele é brilhante e porque ele está sempre à nossa disposição e porque ele nos ajuda a compreender essas coisas, não é? Que a gente precisa compreender e precisa que os nossos associados também sejam bem encaminhados para a compreensão. Tá bom? E é por isso, então, que a gente elogia. Ok? Muito obrigado, então. Espero encontrá-los aí numa outra oportunidade bem próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. Um abraço.